Um cérebro é basicamente uma rede de células que se conectam e se comunicam entre si. Essas células são chamadas de neurônios. Eles são responsáveis pela transmissão e processamento dos impulsos nervosos, e é a partir dessas conexões que nós podemos pensar. Aumentar o tamanho do cérebro causa um problema. Afinal, como manter o padrão dessas conexões todas? Para manter o mesmo padrão de conexões entre neurônios de um cérebro que vai aumentando de tamanho, nós temos apenas duas opções: fazer neurônios maiores ou aumentar o número de neurônios. A maioria dos mamíferos, quando tem um aumento cerebral, aumenta o tamanho dos neurônios. Mas para se entender direito o que acontece quando se aumenta o tamanho do neurônio, vamos ver como realmente um neurônio se parece. Se olharmos mais de perto para a forma de um neurônio, ele tem duas partes. Uma delas processa os sinais como se fosse uma cabeça, chamada de corpo celular. E existe também, além disso, uma cauda, que funciona como um fio por onde é transmitido o impulso nervoso que nós chamamos de axônio. Se tentarmos aumentar o tamanho dos neurônios alongando os axônios, surge então um problema físico. Os sinais vão levar mais tempo para serem transmitidos, e isso limita a capacidade de resposta, basicamente assim gerando um lag, um atraso nas respostas cerebrais. E isso inclusive é uma das razões porque geralmente animais muito grandes possuem reflexos mais lentos. Pois é, ter axônios mais compridos, essa é a primeira e mais usada solução para lidar com o aumento cerebral e manter as conexões. Mas eu tenho que dizer que em primatas ocorre uma outra estratégia: o aumento do número de neurônios, mantendo assim o tamanho deles. Isso permite manter a densidade e a velocidade no processamento mesmo com uma maior massa, o que é uma saída incrível. E para, por exemplo, você ter uma ideia, nós humanos temos cerca de 100 bilhões de neurônios compactados em 1,5 kg de cérebro. E para ter dimensão de como que os nossos neurônios são realmente pequenos, imagine o seguinte: pense num roedor. E, bom, saiba que se esse bicho fosse, assim como nós, ter 100 bilhões de neurônios, baseado no tamanho médio dos seus neurônios de roedor, o seu cérebro acabaria pesando 45 quilos. E o nosso cérebro, ao reduzir o tamanho dos seus componentes, aumenta a velocidade da transmissão e assim a sua eficiência. Ponto positivo pra gente. E inclusive essa estratégia que existe no nosso cérebro é similar à que é utilizada em processadores de computador, em que diminuindo os componentes dele é possível aumentar o poder de processamento. Além disso, uma outra solução que o nosso cérebro usa é de agrupar neurônios em setores, módulos, como se fosse uma espécie de divisão de tarefas. Assim você agrupa mais perto os neurônios com as mesmas funções de processamento, diminuindo a distância da conexão e fazendo as transmissões serem mais eficientes. Por isso existem as regiões especializadas do nosso cérebro, uma para fala, uma para visão, para audição e por aí vai. E outra estratégia para compactar ainda mais o maior número de células são aquelas dobrinhas do nosso cérebro, chamadas de invaginações cerebrais. Essas dobras também permitem que o nosso cérebro aumente de área de contato entre os neurônios, aumentando também a eficiência das transmissões e garantindo uma maior conexão entre eles. A capacidade de funcionamento, a inteligência aumentaria através disso, mas isso também implicaria num aumento desproporcional do custo de manutenção. E é aí que mora uma das grandes desvantagens de ser inteligente. Ter um cérebro proporcionalmente grande como o nosso tem inúmeras vantagens, isso é um fato, mas o custo energético para se manter um cérebro humano assim tão grande também é altíssimo, e isso gera uma necessidade em termos de alimentação rica em energia. E para se ter uma ideia, o nosso cérebro, apesar de representar apenas 2% da nossa massa corporal total, ele consome aproximadamente 20% da nossa energia diária.